Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 8 de junho, e o tema que estudaremos a nossa lição será o princípio dia-ano. Como já temos estudado até o presente momento na nossa lição dessa semana, enquanto adventistas do sétimo dia, adotamos o princípio historicista de interpretação profética daquilo que são as profecias bíblicas mencionadas nesse livro sagrado. 30% do estilo utilizado pelos autores bíblicos para transmitir a mensagem de Deus foi o estilo profético. Boa parte dele, profecias apocalípticas. E para podermos utilizar esse mesmo princípio, que nós já vimos que foi adotado pelos reformadores, foi adotado pelos pioneiros do movimento adventista, mas principalmente foi usado por esses indivíduos porque o próprio Daniel, já lá no capítulo 2 do seu livro, havia nos dado a chave para podermos compreender como entender a profecia numa perspectiva historicista. Nós já estudamos sobre isso ontem. Se você quiser relembrar, você pode aproveitar aí no próprio canal. O vídeo da lição de ontem vai ser elucidativo para você no que diz respeito a isso. Mas para usarmos esse método historicista, há um princípio para que você possa compreender a mensagem contida na profecia, que é o princípio dia-ano. Antes de poder falar sobre esse princípio ainda, eu queria que você entendesse uma coisa. O tempo, o período no qual os profetas escreveram, estou falando aqui especificamente de Daniel e do Apocalipse, que são as duas profecias, ou os dois livros que trazem profecias de tempo mais alargadas, tanto Daniel, que escreveu 600 anos antes de Cristo, como João, que escreveu 100 anos depois. As profecias de Daniel começam, portanto, no tempo de Babilônia e se estendem até a restauração de todas as coisas. E as profecias do Apocalipse começam no tempo de João e vão até a restauração também de todas as coisas. Se esses profetas tivessem escrito de forma clara, sem qualquer tipo de símbolo envolvido no contexto de sua profecia, alguns monarcas que estavam mencionados dentro da própria profecia fariam com que esses livros desaparecessem e a sua mensagem não chegasse até as pessoas que deveriam chegar. O próprio Nabucodonosor teria destruído esse livro na sua época, nem precisaria esperar chegar o período da Média e da Pérsia. No tempo de João, o Império Romano com certeza teria destruído esse mesmo livro, que descortina eventos futuros de maneira tremenda. Então, para que esses livros pudessem ser compreendidos, eles foram envolvidos numa série de símbolos. E esses símbolos, ou essa simbologia toda, ela precisa ser decodificada para que a mensagem que os profetas estão tentando transmitir, para que elas possam chegar até aqueles que estão tentando compreender a mesma profecia. Então, existem algumas chaves para que esse método historicista de interpretação profética possa acontecer. Um deles é o princípio do dia-ano, no qual um dia, no contexto da profecia, isso tem que ficar muito claro, no contexto da profecia apocalíptica, um dia representa um ano. Você vai encontrar aqui dois exemplos, mas é bem verdade que você vai encontrar uma grande quantidade de textos da Bíblia que vão mencionar esse mesmo princípio de ano. Números capítulo 14, verso 34, Ezequiel capítulo 4, versos 6 e 7. Nesses mesmos textos, esse princípio do dia, um dia representando um ano, ele é aplicado. E dentro da profecia apocalíptica, os autores, principalmente Daniel e Apocalipse, vão lançar mão desse mesmo princípio quando vão mencionar períodos de tempo. E por que esse princípio deve ser adotado no princípio historicista? O nosso guia de estudos vai apresentar aqui 3 outros elementos que apoiam o princípio de ano nessas profecias de Daniel e Apocalipse. O uso de símbolos, longos períodos de tempo, expressões peculiares, tudo isso, para ser compreendido, para fazer sentido, ele precisa ser entendido à luz do princípio de ano. Há uma série de profecias que são mencionadas no nosso guia de estudos hoje, que elas não seriam compreendidas se esse princípio não fosse aplicado. Como, por exemplo, Daniel capítulo 7, verso 25, Daniel 8, 14, Apocalipse capítulo 11, versos 2 e 3, Apocalipse 12, 6 e 14, Apocalipse 13, 5, entre outras profecias. Essas foram mencionadas porque são as profecias que mencionam elementos que são gritantes dentro do contexto da profecia.
que se você não colocar o princípio do dia-ano dentro da interpretação historicista da profecia, a profecia não vai fazer o mínimo sentido. Se você pegar os dias literais, por exemplo, a profecia das 2.300 tardes e manhãs, se você pegar a partir das chaves de interpretação que são dadas pelo próprio livro de Daniel, você coloca 2.300 dias, você vai ter que grande evento acontecendo? Nenhum. Portanto, existem aqui pelo menos 3 elementos que vão apoiar a utilização desses princípios. E eu gostaria aqui de mencionar para você aquilo que o nosso guia de estudos vai nos dar em termos de razões pelas quais devemos usar o princípio do dia-ano, um dia na profecia representando um ano. Então, na profecia, por exemplo, dos 2.300 dias-anos, nós não vamos entender como 2.300 dias literais, mas como 2.300 anos. Aí tudo começa a fazer sentido. Por exemplo, a primeira razão pela qual devemos usar esse mesmo princípio é que a natureza simbólica dos animais, dos chifres apresentados na profecia, representando reinos, e as próprias expressões de tempo também devem ser entendidas de maneira simbólica. Então, se por exemplo os animais, os chifres, bem como todo o contexto de elementos simbólicos que aparecem na profecia devem ser entendidos de forma simbólica, por que é que quando o elemento tempo aparece, ele deve ser entendido de forma literal e não simbólica? Então, portanto, nós precisamos entender a profecia toda tendo sido envolvida em elementos simbólicos. E se o elemento todo é simbólico, você precisa olhar na própria Bíblia para tentar descobrir quais são as chaves para a interpretação desses mesmos símbolos. E o mais interessante é que os autores bíblicos foram usar símbolos que já tinham sido mencionados por autores anteriores a eles para poder escrever. Quando foram escrever, foram mencionar chifres, por exemplo, que representam poderes ou reinos. Se você vai olhar no restante da Bíblia, esse princípio de interpretação já está lá. Quando você vai olhar, por exemplo, águas, que representam os povos ou as nações, esses princípios de interpretação já estão dentro do contexto da Bíblia. E o princípio de ano também está no contexto de toda a Bíblia. Então, esses indivíduos, para poderem proteger a profecia, eles estabeleceram símbolos, e assim como toda a simbologia que aparece em Daniel e Apocalipse, ela deve ser entendida como tal, nos momentos em que aparecem períodos de tempo, eles também precisam ser compreendidos da mesma maneira, e o princípio de interpretação tem que ser exatamente aquele que aparece no contexto bíblico, e o princípio de interpretação que aparece na Bíblia é exatamente esse: um dia equivalendo a um ano. Uma segunda razão pela qual esse princípio de ano precisa ser usado dentro do princípio de interpretação historicista é que muitos acontecimentos e reinos descritos nas profecias abrangem períodos de muitos séculos, o que seria impossível se a profecia de tempo que as escrevem fossem tomadas literalmente. Aplicando o princípio de ano, o tempo se ajusta aos eventos de maneira precisa. Ou seja, se você pegar o princípio dia-ano de interpretação e for tentar compreender, por exemplo, as 70 semanas que foram colocadas sobre Israel, que vão culminar com o batismo do Messias, com a morte do Messias e o apedrejamento de Estevão. Bom, se você for tirar o princípio dia-ano daí, você não vai conseguir chegar até ali. Agora, aplicando o princípio dia-ano, você tem bem direitinho o ano do batismo de Jesus Cristo, você tem o ano da sua morte, você tem o momento do apedrejamento de Estevão, e aí você continua, porque as 70 semanas são tiradas de dentro dos 2.300 anos, e aí você chega até o dia 22 de outubro de 1844. Então, de forma matemática, a profecia se encaixa. Então, assim como as 70 semanas se encaixam de forma perfeita nos dias da chegada de Cristo Jesus e dos eventos que são ali descritos, as 2.300 tardes e manhãs também nos ajudam a compreender o tempo exato no qual o julgamento começaria no céu antes do retorno de Cristo Jesus. Uma terceira razão pela qual o princípio dia-ano precisa ser usado na interpretação profética historicista. As expressões peculiares usadas para poder designar esses períodos de tempo sugerem uma interpretação simbólica. Em outras palavras,
não são normais as maneiras pelas quais o tempo é expresso nessas profecias. Por exemplo, 2.300 tardes e manhãs, lá de Daniel 8,14, mostrando-nos que o período de tempo descrito deve ser tomado simbolicamente, não literalmente. Um outro exemplo disso, um tempo, tempos e metade de um tempo. Nos momentos em muitos momentos nos quais os períodos de tempo vão ser apresentados, eles são apresentados numa figura, envolvidos numa figura simbólica. O que nos ajuda a compreender que eles devem ser entendidos também numa perspectiva simbólica. Agora, uma coisa é fato. Talvez alguns daqueles que estão me ouvindo vão dizer: ah, pastor, mas isso é muito complicado e é muito fantasioso. Bom, é fantasioso se você não pegar uma por uma das profecias bíblicas e aplicar esse princípio. Quando você aplica o princípio do dia-ano, você começa a perceber que tudo acontece de forma matemática. O tempo predito por Cristo Jesus de eventos que deveriam acontecer em termos históricos, principalmente em Daniel e Apocalipse, aconteceram de forma matemática, precisa, cirúrgica. E a menos que esse princípio fosse estabelecido, as profecias não fariam sentido nenhum. Boa parte daqueles que adotam o princípio de interpretação preterista, ou seja, de que as profecias aconteceram no passado, os futuristas, que acontecem num futuro distante, eles têm que dar uma ajustada muito grande para poder tentar fazer com que os eventos mencionados no Apocalipse e em Daniel, por exemplo, se encaixem. E ainda assim, tem que ser feita uma ginástica muito grande, o que não precisa acontecer em termos historicistas, porque no historicismo, cada evento tem lugar no tempo certo, na data certa. Por quê? Porque respeitamos os princípios que a Bíblia nos deu, as chaves de interpretação que a própria Bíblia nos deu para podermos compreender a profecia apocalíptica, ok? Graças a Deus, porque o Senhor Deus nos ajudou a conseguir preservar esses livros até o dia de hoje, para que a sua mensagem chegasse até nós, ainda que envolvida em certo mistério e ao mesmo tempo em símbolos. Mas com as chaves certas temos a possibilidade de saber exatamente em que tempo da história estamos. No tempo que antecede o retorno de Jesus, estamos no final do tempo do fim. Louvado seja Deus. Muito em breve veremos Jesus voltando em poder e glória. É motivo para nos alegrarmos. Eu queria nesse momento agradecer a Deus por isso e ao mesmo tempo pedir que Ele nos ajude a entendermos o tempo no qual estamos para nos prepararmos para aquilo que está diante de nós. Olhe comigo. Obrigado, Senhor, por Tua palavra, obrigado pela profecia apocalíptica, porque ela nos situa no tempo e no espaço. Ao olharmos para trás e percebemos que a maior parte das profecias apocalípticas já aconteceu. Falta tão pouco para ter lugar, antes que o ápice de toda a história chegue até nós, o retorno de Cristo Jesus, a restauração de todas as coisas, o final do pecado, do sofrimento, a destruição do grande rebelde, bem como da rebelião, a criação do novo céu e da nova terra. Ajuda-nos, Pai, a estudarmos a profecia, entendermos o tempo em que estamos, para que possamos alcançar aquilo que é o Teu propósito para nós. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição? E você?